quando você está diante de uma crise de ansiedade, ou você acha que você não está bem, antes mesmo de você procurar um psicólogo ou um psiquiatra, o que é que você primeiro pode fazer por você mesmo? Assim, você fala, não. Porque muitas pessoas também têm a questão da negação, né? As pessoas falam, não, acho que eu estou bem, mas ela sabe no fundo que não está bem, né? Eu acho que isso também acaba contribuindo para que a situação se agrave. Mas existe tipo um ponto em que você fala assim, não, pô, acho que eu preciso de... Ou primeiro eu preciso fazer algo por mim. E aí você não consegue falar, não, vou procurar algum profissional. Tem esse estágio também? Sim. Tem, só que é muito difícil acontecer, porque algumas pessoas elas não têm aquele olhar que, eu tô com uma crise de ansiedade. Algumas Autoanálise, pessoas, né? sim, algumas pessoas nem sabem o que é ansiedade porque nunca sentiu. E às vezes não acredita nisso, que nem eu já vi diversos pacientes falando que não acreditam. Eles estão sofrendo por crise de ansiedade, mas não acreditam. Eles não aceitam, né, que é a negação. Eles não aceitam que estão passando por isso, porque eles pensavam que isso não iria acontecer com eles. Mas, assim, nós temos vários estágios, ou vários estágios de sentimento, que nem tudo também pode ser considerado depressão. Nós ficamos tristes, desapontados, melancólico, e talvez depois da melancolia a gente pode evoluir para uma depressão. Como é que a pessoa também consegue identificar, não, estou triste? Sim. Agora só voltando em relação à ansiedade, tá? O que a pessoa pode fazer, né, em relação a si mesma? É interessante que quando ela observe isso, né, caso ela sinta, tenha a taquicardia, tenha a falta de ar, eu gosto de falar que é interessante você descartar o físico. Sim. É interessante que você procure um médico, que é para ela fazer um exame para ver se de fato está tudo certo com a sua pressão, com a sua coração, estando tudo ok, então você pode direcionar a ansiedade. Então vamos olhar de uma forma diferente para isso. Sim. E numa crise de ansiedade em si, se você conseguir identificar que você está tendo uma crise ali, é interessante que você saia daquela situação. Seja uma situação no trabalho, ou em casa talvez, ou um pensamento X, né, de algo que vai acontecer talvez, é interessante que você saia. Se você tiver um pensamento, que você mude o foco desse pensamento. Né? E a respiração é muito importante também. Treinar a respiração. Sim, é importante que você respire fundo e sinta que o ar está passando pelo seu pulmão. Você foque na respiração e sair daquele pensamento. Não que você vá fugir dele, mas no momento da crise de ansiedade que tem sintomas físicos, é interessante que você saia dele. Desse pensamento. Mas depois você volte, né, para você observar como é que se deu. Como é que essa crise de ansiedade se deu, como é que o pensamento veio e como é que você conduziu ele. É interessante que você observe como é que foi. Porque quanto mais percepções você tiver sobre si mesmo, mais te ajuda. Mas o fato da pessoa também não se conhecer muito bem, também será que... Porque às vezes nós não conhecemos as nossas sensações. Você às vezes não sabe o que você está sentindo por isso, pela prova, por algum evento futuro, e você já começa a ter um feeling, tipo, não sei o que eu estou a sentir. Isso também é um sintoma de depressão? Sim. Não exatamente, né? Você quer dizer a pessoa... Vamos supor, a pessoa não se conhecer muito. Não saber o que ela está sentindo naquele momento. Pô, não sei o que eu estou a sentir nesse momento. Eu não... Tô com calafrio. Vai acontecer alguma coisa no meu casamento. Vejo muito, tipo... Eu acho que é normal a pessoa ter uma expectativa, né? De um assunto, de um evento que ele vai participar, seja um casamento, Sim. aniversário, alguma coisa parecida. Mas a falta de autoconhecimento também contribui para o desenvolvimento de depressão? Muito. Para os sintomas também? Muito. Que o autoconhecimento em si, né, é um dos pilares que a pessoa aprende na psicoterapia. Né, que é você ir se observando, que é você ir se observando, né? Quanto mais... Me levanta então. Isso. Tá bom? Acho que tá bom. Que é quanto mais você se observar, né? Quanto mais você se olhar, quanto mais percepções você tiver sobre si mesmo, mais isso vai te ajudando. Por quê? Porque você vai conseguindo ver, né, quais sentimentos você está tendo, os pensamentos também. Você vai lidando de uma forma melhor. E você vai tendo uma percepção melhor do mundo externo. Quando você vai se conhecendo cada vez mais. Né? E como você agiu em tal situação,
o que talvez você poderia ter feito. Aí você vai observando que algumas coisas foi escolha sua. Algumas coisas que você passou foi mediante a uma escolha sua. Uhum. Então, quando você vai observando isso, você vai olhando que você tem opções. Situações vai se apresentando a você e algumas pessoas vê como imposições. Muitas pessoas. Né? E situações que eu falo, às vezes, é de outras pessoas mesmo. De amigos, de família, talvez. E essa pessoa vê como uma imposição, como se ela tivesse que aceitar tudo. Ah, E quando ela começa a ver isso como opções, ela pode escolher em fazer ou não, ou fazer de uma forma diferente, isso vai melhorando, isso vai ajudando ela, de certa forma. Quando ela vai tendo essa percepção. Que eu tenho a escolha. Que nem no caso que você falou, sobre melancolia. uhum. Né? Você pode ter chego ali na melancolia, mas como é que você fez para chegar ali? Tem todo o processo, Tem- né? Tem todo um processo. Como é que você fez para chegar ali? Agora o sentimento já tá ali, ok. Uhum. Talvez o que aconteceu possa ser mudado de alguma forma, talvez possa, né? Mas o que você fez a outra pessoa sentir ou o que você está sentindo é um fato que está acontecendo. Sim. Então o que você pode tentar fazer é conduzir de uma melhor forma. Vocês. Calma aí, antes de você fazer outra pergunta. Então, tipo, você precisa entender os passos que você deu para chegar na situação que você tá agora, para você conseguir ou para você saber resolver. É isso que você tá querendo dizer, né? Sim, basicamente é isso. É interessante que você olhe, né, como é que foi esse processo, né, que é o que muitas pessoas começam a fazer depois que entram na terapia. Elas começam a partir dali, a partir daquele momento em diante, a se observar mais, Sim. né, a ter mais cuidado consigo mesma. Aí já é quando a pessoa vai pra terapia. Porque quando você já. Eu acho que quando você tá nessa situação, você não consegue ter a capacidade de pensar do jeito que você falou, de se conhecer ou voltar e entender o que é que te trouxe até esse estágio da melancolia que pode desenvolver até depressão. Então, quando você já acha que alguma coisa não vai bem com você psicologicamente, que são os sintomas que você falou, vai pro físico, falta de ar, taquicardia e tudo mais, você procura um profissional. É Que interessante ele que vai te procure. ensinar o caminho para você poder recuperar sua saúde mental, correto? Mas calma aí, tipo, antes de... É possível a pessoa entender os passos que ele deu para chegar na situação que ele tá, sem necessariamente passar por psicólogo? É possível sim, é possível. Só que aí é algo que a maioria das pessoas não fazem. É a exceção da Por regra. quê? Porque muitas pessoas procuram ajuda do externo. Às vezes vai conversar com um amigo, às vezes vai conversar com a mãe ou com o pai. E infelizmente isso acaba atrapalhando a situação. Porque às vezes cada pessoa dá a resposta no senso comum, Sim, em função daquilo que ele acredita É ou conhece. mimimi, entendeu? menino mimado. Sim, entendeu? Então isso acaba agravando muito mais a situação, né? Porque às vezes a pessoa já tá passando por um momento ruim. Então, ela tá passando por aquele momento ruim e às vezes vai conversar com alguém que a pessoa coloca mais dúvidas. Não que na terapia não vai gerar dúvidas, vai. Só que aí é algo diferente, né? Não é pelo senso comum, Uhum, né? Tem algo toda científico. uma, sim, tem toda uma teoria, tem algo embasado por trás. Então, isso me levou a pensar o seguinte. Muitas vezes, nós que estamos em volta de pessoas que passam por essas situações, somos culpados de algumas atitudes dessas pessoas por conta do conselho que a gente dá. Você acha que não? Sim. Sim.